Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando mais um Entrevistas aqui na TVT. Hoje, como nos programas anteriores, e você já está acostumado, com a entrevistada em casa e comigo também em casa, ambos disciplinadamente seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. Essa organização que o chanceler brasileiro diz que é uma organização comunista e que distribui o vírus chinês porque a China quer dominar o mundo. Eu vou conversar hoje com a advogada Carol Proner. A Carol é doutora em Direito Internacional pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, onde desde 2009 é codiretora do programa Master Oficial da União Europeia, Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento, e é também professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretora executiva do Instituto Joaquim Herrera Flores e membro da Secretaria Internacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Doutora Carol, muitíssimo obrigado por aceitar esta conversa com a gente. E eu queria começar fazendo uma pergunta para uma jurista que deve estar tão estarrecida como todos nós ao ouvir o presidente da República repetir Luís XIV, que no século XVII disse que o Estado era ele. Já o presidente que nos infelicita lá em Brasília disse outro dia que ele é a Constituição. La Constitution, c'est moi. Foi mais ou menos o que ele disse se falasse em francês. Como é, doutora Carol, uma jurista ouvir isso em pleno século XXI? Bom, acho que é um alerta para nós, né? Primeiro de tudo, um prazer estar aqui, Juca. Eu admiro muito o seu trabalho, o seu programa e também a TVT, a TV dos Trabalhadores, e cumprimento o Sindicato dos Bancários e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Enfim, tem sido um alívio para nós ter esse canal de comunicação tão importante que só cresce, também sei disso. Bolsonaro, por um lado, alguém poderia entender como um delírio, né? Um delírio de poder, um delírio de vontade, mas, por outro lado, também serve de alerta, né? O que se discute hoje é se Bolsonaro efetivamente tem poder ou se está esvaziado, se está enfraquecido ou se está forte, se esses arroubos e essas dele, dos filhos e dos ministros principais, esses que falam e ocupam as agendas mais importantes do dia, né, que nos enlouquece atrás da busca do sentido subliminar das falas, como é o caso do Ernesto Araújo hoje, no meu caso, Direito Internacional, e essa polêmica entre Zizek e comunista e o novo comunismo mundial. Então, eu acho que é isso, quer dizer, é mais uma fala dele que tem esse propósito de diversionista, de produção da confusão, do caos, e que toma conta das nossas mentes para saber até que ponto ele tem um projeto estruturado, que tem um projeto por trás, uma estratégia, ou se é uma atrapalhada, né, dele, isolada e desconectada da totalidade do que estamos vivendo. Pois é, doutora Carol, mas aí eu lhe pergunto o seguinte, eu tenho para mim que ele está jogando ping-pong com o Brasil, que ele faz do Brasil uma espécie de ioiô. Por quê? Ele vai no domingo, no dia do Exército, para a porta do Forte Apache e faz aquela lambança que fez. Aquele discurso desconexo, aquele discurso cheio de entrecortado por tosses. E no dia seguinte, ele reafirma os valores
defesa da democracia, da Constituição, STF aberto, Congresso Nacional aberto, mas me passa a sensação que, digamos, a tibieza da reação da sociedade acaba permitindo que a cada lambança dessas, ele avança um passo. E daqui uma semana ele faz outra, recua, a sociedade meio que parece põe um pano em cima e foi dado mais um passo. Eu comparo, de certa forma, ao processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que foi se espraiando lentamente, até se transformar no golpe que todos nós vimos, judiciário, político, mediático, e estava dado, não precisava de fuzil. Não é um pouco assim, quer dizer, não há uma certa anestesia da sociedade brasileira em naturalizar essas atitudes dele, que lhe permite avançar de uma maneira perigosíssima para as instituições? Concordo com a sua análise e tenho certeza, pelo que a gente tem acompanhado, principalmente eu, que sou do campo do direito, mas há muito tempo tenho que acompanhar a política e tenho que acompanhar a política internacional, que desde 2015, 2013, muito antes, de 2016 em diante, passando pela etapa que nós estamos vivendo agora, que tem uma estratégia, tem uma linha. Muitas vezes nós não sabemos, ele está por um fio, mas que fio é esse, né? Que feixe é esse? A gente pode até pensar num feixe do fascismo, né? Que feixe é esse que o sustenta? Que fio é esse que o mantém? Né? Que a gente faz essa pergunta, se é fraco ou forte, se é confuso, se é insano ou se tem uma estratégia. Quando a gente olha as reações do governo dos Estados Unidos e do Trump, em particular, no fim de semana, muito parecida. Manifestações muito semelhantes no sul dos Estados Unidos, né, na Carolina do Sul, em Tennessee, inclusive com as imagens são assustadoras, as pessoas todas coladas umas às outras, manifestações enormes e pessoas armadas. Então, as manifestações dos Estados Unidos foram parecidas, as falas são parecidas, e já vem de longe, desde quando nós discutimos o lawfare contra o ex-presidente Lula, lawfare na América Latina, tem uma tendência regional que tem sido pouco observada pelos comentaristas no país. Acho que esse lado internacional é falado sempre pelo Celso Amorim. Eu tenho acompanhado muito o Grupo de Puebla. Sou membro do Grupo de Puebla, junto com, imerecidamente lá, eu fico no jurídico, fico aprendendo com aqueles líderes, e temos lá no Grupo de Puebla o presidente da Argentina, por exemplo, como expoente máximo ali, porque está constituído, né, exerce o poder efetivamente, como presidente da República. E é alguém com que a gente tem uma esperança muito grande no sentido da iniciativa desse grupo de líderes e lideresas, como eles falam, da América Latina. 41 membros na última reunião, 14 países falando exatamente isso. Tem uma estratégia de desestabilização regional que vem de muito tempo, que passa pelo direito, que passa pela produção do diversionismo e do caos, que passa por um discurso absurdo como esses que esses ministros evocam aqui no Brasil, como anticomunismo, etc. O Grupo de Puebla só tem comunista, é claro, assim como na Folha de São Paulo, assim como na OMS. Quer dizer, para eles virou tudo um complô de oposições entre o bem e o mal novamente, né? E esse Grupo de Puebla observa claramente, e aí já tentando passar para uma linha que tem me interessado mais, Juca, assim, como tirar proveito e tentar se organizar, porque a esquerda, o Grupo de Puebla chama de progressismo latino-americano, os partidos progressistas, que são aqueles que desenvolviam nessas últimas década e meia, políticas públicas de alcance social, distribuição de riqueza, políticas públicas de amplo e horizontal alcance, muito mais do que qualquer poder judiciário pode fazer em termos de direitos sociais, de direitos econômicos, sociais e culturais. Estes partidos e líderes e grupos em diversos países reconhecem essa estratégia regional e entendem que esse momento é um momento de oportunidade de provar que as nossas teses, digamos, eram melhores do que estas que estão impostas agora. Então, acho que eles estão nos confundindo, é um processo de disputa, é um processo de, vamos dizer, que encolhe as lutas, porque não podemos ir às ruas, que é um processo
né, natural de protesto e de mobilização que tínhamos como recurso. Agora não podemos ir às ruas, mas é um processo de reflexão, efetivamente, de modelo de Estado e de, eventualmente, né, da gente conseguir chegar à conclusão de que é o plano estruturado, regional, e que passa, né, pelo debilitamento de lideranças e partidos de esquerda em toda a região. Pois é, você usou o termo insano. Dia desses, um jornalista, em sua coluna, chamou o presidente da República de louco. No dia seguinte, uma jornalista, Ruth de Aquino, disse que não, que ele não era louco, que ele era psicopata, e estabeleceu a diferença entre a loucura e a psicopatia. Você acha que ele se enquadra num desses dois casos, de loucura ou de psicopatia? Como eu não sou psicóloga, agora, veja, do ponto de vista jurídico, pouco importa nesse caso, a não ser se a gente fosse adotar uma dos caminhos jurídicos do chamado fora Bolsonaro. Você sabe que isso é um tema que tem se discutido do ponto de vista jurídico. Uma das entidades jurídicas conectadas à Associação Brasileira de Juristas, a ABJC, que está ligada a alguns companheiros dentro da BJC, chegou a entrar com uma representação no Ministério Público, vamos dizer, suscitando a questão do impedimento por questões de saúde mental, né? Para isso, nós precisaríamos de uma série de passos para avançar nesse caminho, entre eles um laudo psiquiátrico, né? É a história da tal da vacina que ele não mostra, do exame que ele não mostra. Ele não mostra o exame. Agora talvez se possa obrigá-lo a mostrar esse exame. Mas se ele mostra o exame, efetivamente o resultado é negativo. Eu não duvido que ele possa ter ali na manga esse resultado negativo só para mostrar para todo mundo depois que ele estava certo, que era negativo mesmo, que as pessoas duvidam da palavra dele. Então, essas coisas, sabe, eles jogam muito. Eu não considero, pode ser até que pessoalmente ele seja insano, demente, enfim, psicopata, mas a estrutura que está ao redor do Bolsonaro não pode ser considerada, senão nós vamos cometer um erro muito grande de estratégia de reação. Porque o entorno, efetivamente, tem um plano do Banco Central, da presidência do Banco Central, as medidas de avanço e austeridade que se sobrepõem às poucas importantes conquistas do parlamento que a gente está tendo hoje, eles têm um plano. Então, é um processo de disputa que o Bolsonaro faz parte, né, do nosso jogo de entendimento. Mas não acho que esse caminho, até porque no Fora Bolsonaro, o processo de impedimento também teria que passar pela Procuradoria-Geral da República, pelo procurador que às vezes diz que é liberdade de expressão, agora recentemente teve uma atitude diferente, né, aceitando aí e procurando o Supremo Tribunal Federal com relação a essas manifestações últimas. Isso não deixa de ser importante e até animador, mas a gente não consegue efetivamente confiar numa reação das instituições jurídicas, né, e do controle, digamos, da justiça sobre os atos deste eventual insano ou eventual demente, né? Então, explica para a gente, doutora Carol, o que é essa figura do crime de epidemia, que exatamente a Associação dos Juristas pela Democracia entrou no Tribunal Penal Internacional como se o presidente da República estivesse cometendo um crime contra a humanidade. Sim, isso é muito interessante, muito, porque as saídas do Fora Bolsonaro podem ser buscadas tanto como saídas internas, como, digamos, saídas internacionais, buscando as entidades internacionais para poder fazer as denúncias do que aqui está acontecendo. O Brasil é um exemplo péssimo, né, do ponto de vista comparativo internacional, como um processo de combate a uma pandemia que exige uma solidariedade e uma conduta uniforme mundialmente. Então, o Brasil é um dos piores exemplos em número proporcional de população e afetados, é o pior exemplo, sem dúvida nenhuma. Então, o que acontece? A gente, na BJD, evidentemente que tem aí um apelo simbólico, tentando comparar os efeitos mortíferos da propagação, digamos, do vírus
a partir de um estímulo por parte da autoridade máxima constitucional do Estado, que é o presidente da República, incentivando que as pessoas não sigam as normas da quarentena, do isolamento e, portanto, as normas seguidas no mundo inteiro. Dado que alguns líderes, e isso começou já no início de abril, comparavam as mortes e os efeitos do coronavírus aos efeitos da Segunda Guerra Mundial, de uma efetiva guerra, de um conflito bélico, nós podemos, vamos dizer, numa licença analógica, tal qual o Trump fez para evocar a legislação de guerra para a produção de equipamentos, tal qual o governo da França fez, o governo da Alemanha, a Angela Merkel fez isso, agora o governo alemão eu vi que voltou atrás, que não acha uma boa analogia com a guerra. Eu também acho que não é uma boa analogia com a guerra, embora nós entramos com essa medida no Tribunal Penal Internacional. O que acontece aqui? É uma analogia simbólica, é para mostrar que, e para isso nós utilizamos, entre outras argumentações, o crime de epidemia que está previsto no Código Penal, no artigo 267, e no artigo 268 a questão do contágio, mas mais claramente o 268 estaria aplicado, sem dúvida nenhuma, a ele, numa responsabilização por crime comum, né, pelo Ministério Público, autorizado uma denúncia do Ministério Público e com uma autorização tanto do Supremo quanto do nosso parlamento, com uma maioria, etc. Você sabe disso. Teríamos que contar com todas as instituições para investigá-lo por crime comum, que sem dúvida o contágio estaria envolvido, mas o crime em si de epidemia, e é uma discussão dogmática, ele não é o agente causador do coronavírus, ele não é o paciente zero no Brasil e nem o paciente zero no mundo, paciente 1, primeiro do mundo. Ele é um agente que, sem dúvida nenhuma, agrava a epidemia. Então, na discussão dogmática do direito penal, é possível entender, segundo determinada dogmática, segundo a nossa posição da ABJD, que ele é, sim, agente causador, vamos dizer, em novos processos de desencadeamento desta epidemia. Então, nós consideramos. Por isso é muito importante que ele mostre o exame, porque se ele estivesse contaminado naquele momento, ainda que já estivesse superado, ele teria cometido objetivamente o crime, tanto de contaminação dos próximos, quanto de expor os demais a risco direto de contágio, já que ele estava contaminado. Então, ficamos na dúvida se ele guarda na manga esse exame para depois mostrar para todos que não estava, mas talvez ele já tivesse feito uso desse as, né, na manga, ou então se ele realmente estava contaminado, configurando aí um crime efetivo decorrente desse comportamento, né, pessoal, individual. Mas, independentemente de ele estar ou não contaminado, por ter 65 anos e ser do grupo de risco, de qualquer maneira, ele não estaria se expondo e expondo as pessoas ao risco da contaminação? Sem dúvida nenhuma, porque ele gera, através do seu comportamento, no mínimo, uma situação de insegurança. Mesmo para quem não é, vamos dizer, bolsonarista, para quem que não apoia esse governo, fica a dificuldade depois de contrapor ao presidente da República a opinião de um governador de estado, de um prefeito, ou mesmo de um agente de saúde, né? Essa questão da hierarquia constitucional de mando do nosso país, tendo que ser assegurada pelo Poder Judiciário, através de uma decisão que dá poderes aos governadores, por exemplo, sem contar que há problemas também de hierarquia entre governadores e prefeitos, o que agrava ainda mais o problema da hierarquia de mando. Quer dizer, o Supremo resolveu um problema, mas também trouxe outro, porque agora nós temos problemas entre governadores que cumprem certas medidas e têm autonomia para fazer e outros que flexibilizam. E eu concordo com as análises que tenho visto por aí, que entendem que o Bolsonaro se fortaleceu da semana passada para esta, no argumento da crise econômica, nessa falsa polarização, ou pelo menos parcialmente falsa polarização, porque, de certa forma, muitos agentes públicos também estão encontrando formas de responder ao clamor da população e tentar flexibilizar minimamente os serviços e o comércio, enfim, porque as pessoas, esse é um discurso que a médio e longo prazo, né, Juca, deve ganhar mais adeptos, as pessoas estão sem trabalhar, a quantidade de pessoas que não estão sendo remuneradas,
eu não me lembro o percentual, mas a quantidade de empregadas domésticas, por exemplo, que deixaram de receber salários, que me parece de uma crueldade imensa da elite, né? Que deixaram de pagar o salário das empregadas domésticas, passa de 30%. Então, quer dizer, o ranço escravocrata do Brasil, nesse momento, funciona perfeitamente, né? Então, é a Casa Grande. Sim. É a Casa Grande funcionando. Agora, eu vou lhe pedir para responder a uma pergunta da jornalista Socorro Silva. Olá, Carol. Eu sou Socorro Silva, jornalista da capital Teresina, no Piauí. Quero saber de você qual a sua avaliação diante do Covid-19 e principalmente das ameaças constantes aos jornalistas e à nossa democracia. O que fazer diante desta realidade? O mapa eu até vi hoje mesmo o mapa do Repórter Sem Fronteira, o mapa do cerceamento na liberdade de imprensa, né? Do cerceamento da imprensa, basicamente. Então, o Brasil aparece com uma posição sensível, eles chamam, posição sensível. Comparado aos Estados Unidos, nós estamos em pior situação. Comparado à China, nós estamos em melhor situação. Agora, para o Covid-19, essa questão não faz tanta diferença, né? Agora, obviamente que no Brasil o problema vem agravando, mas aí não é só com a questão do Covid-19, vem agravando desde o golpe de 2016. A questão, e já mesmo antes, os veículos da chamada mídia independência, muito menos impacto. Agora a gente vê uma coisa interessante, eu não sei se você como jornalista vai concordar comigo, e a Socorro também jornalista, vai concordar comigo, mas nós estamos em processo de disputa. E a mídia, digamos, hegemônica, a mídia de direita, também está disputando. Quando nós temos os governadores se opondo ao Bolsonaro, nós temos o destaque aos governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nós temos total, vamos dizer, ocultamento das posições dos fantásticos governadores do consórcio Nordeste, por exemplo, para citar aqui, para fazer referência agora também ao Piauí e aos demais estados, a Bahia, o próprio Flávio Dino como uma referência nessa questão, por exemplo, da importação triangular aí, da importação 007 dos respiradores, né, em São Luís do Maranhão. E agora eu soube também hoje que, apesar disso, só mencionando porque a conexão entre as demandas desses governadores, no Rio de Janeiro também o governador precisou entrar na justiça para poder importar da China os respiradores e material médico. Quer dizer, temos comportamentos de oposição e tentativa de administração do caos por parte dos governadores, mas a mídia silencia, não é uma censura do sentido clássico, mas é uma censura que já está fazendo o jogo político das eleições de 2022. Basta dizer, doutora Carol, que nós temos aí 5 ex-presidentes vivos e apenas o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é ouvido. Os demais não são. Exatamente. Não é? Eu acho que está muito claro isso. Nós vamos ter que fazer rapidíssimo... Oi, diga. Não, sobre o Fernando Henrique, hoje em oposição ao Centrão, né, ao Jefferson. Né? Então, exatamente. Essa oposição mostra bem a que luz eles querem, né, privilegiar, digamos. Aliás, é absolutamente fabuloso você ver quem lutou contra a corrupção dar o espaço que este Roberto Jefferson está encontrando. É fabuloso. É cair todas as máscaras, se é que ainda existiam máscaras. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Estamos de volta com Entrevistas. E eu soube agora que temos um espectador absolutamente nobríssimo, que assiste à entrevista da doutora Carol Proner, ao lado dela, que é o senhor Francisco Buarque de Holanda, esse gênio da raça. Como você sabe, nós estamos, a doutora Carol na casa dela e eu na minha, fazendo a entrevista por Skype, e assim será até que esta pandemia seja vencida, e quando for vencida, quando for
possível. A pergunta agora é do presidente dos sindicatos dos metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, o Vagnão. Professora e doutora Carol, muito prazer em conhecê-la, bom falar com você. Eu queria saber a seguinte questão. O Brasil, ele vive hoje uma crise institucional. Eu acredito que a sua maior crise desde a década de 60, com o advento do golpe militar. Hoje, essa crise ela é incentivada pelo próprio presidente da República, que tem um passado e um histórico de crítica à democracia, de afeição à ditadura, a um modelo de governo ditatorial. O judiciário, para nós, é essencial no equilíbrio da nossa governança, da nossa república. É uma instituição que, por princípio, teria que contrabalancear o parlamento e o executivo e ser o órgão de decisão entre divergências entre esses dois poderes. Só que o nosso judiciário precisa ser mantido. O STF, que sofre críticas e ataques hoje e que precisa ser mantido, é dos três poderes aquele em que o povo, a população, tem menos acesso e tem menos controle. A partir da determinação de que todo o poder emana do povo, como é que numa sociedade democrática nós podemos ter um judiciário em que o povo de fato tenha acesso e tenha um controle sobre o judiciário? O que nós percebemos hoje é que é um poder que, quando age com a mão muito forte e que o povo não tem acesso a controlar o peso dessa mão. Como é que nas sociedades democráticas isso se resolve? Como é que nós podemos, na nossa sociedade, fazer com que o povo tenha um maior controle e tenha, inclusive, o direito de escolher quais são os seus mandatários do Poder Judiciário? Bom, a pergunta do Wagner contém uma série de afirmações com as quais eu concordo totalmente, né? É isso mesmo, a questão do acesso à justiça é o grande problema. Isso vem desde a Constituição de 88, por várias formas de críticas, vamos dizer, uma ideia de reforma do Poder Judiciário que possa possibilitar o acesso à justiça é algo que vem sendo discutido. Desde 2016, eu sempre faço esse corte que parece que não está muito na moda mais discutir as crises desde 2016. A questão do Poder Judiciário é protagonista do impeachment contra Dilma, é protagonista das principais reformas, inclusive a de recortes públicos, é protagonista por ação e é protagonista por omissão. É protagonista também da possibilidade de certa forma, de aprisionamento antecipado do ex-presidente Lula, é protagonista também da questão de toda a luta de combate contra a corrupção, da forma como ela foi feita. E tem muita coisa a ser revista, porque isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo atualmente. Então, isso é importante. Para nós da BJD, isso é princípio constitutivo da associação, é por isso que nós fomos criados e é por isso que nós temos que continuar ativos. Então, a pergunta do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos é fundamental. Como fazer agora? Se a gente olha o judiciário atualmente, não é possível ter uma opinião só sobre o comportamento do Supremo Tribunal Federal, aquele que, de certa forma, permitiu a condução de um impeachment sem crime de responsabilidade no seu momento, mas que agora, eventualmente, reduz os efeitos perversos, né, desse autoritarismo e desse austericídio, né, dentro do Covid-19 em relação a, por exemplo, a medida provisória da morte, para falar dos trabalhadores e do que vem pela frente, do que eles tentam impor. Então é difícil, Juca, porque a gente vinha num debate sobre a questão da justiça e o seu papel para garantir direitos fundamentais e o rol de garantias e direitos fundamentais da Constituição de 88. E agora a gente teve que parar e contar com o judiciário, como sempre,
né, nesse embate, nessa disputa entre modelos de futuro e de pós-coronavírus. Que é isso que está muito em questão, né? No plano econômico, no plano dos sindicatos e no que nós temos que lutar lá na frente. O que sobra, no final das contas, né? Dessas garantias de direitos fundamentais. E aí eu gosto muito da divisão que o Pedro Serrano tem feito, e no nosso grupo jurídico do Grupo de Puebla, ele expôs isso. É importante, ainda que nem sempre fique clara essa divisão, entre legalidade excepcional ou medidas excepcionais dentro da legalidade e medidas de exceção ou atos de exceção dentro da democracia, né? Eventualmente podem parecer a mesma coisa, mas quando, por exemplo, o Trump interrompe a questão do green card por 2 meses, alegando o Covid-19, não era necessário, digamos, para diminuir a propagação do vírus, nem combater o vírus, que se suspendesse os processos de trâmite imigratório nos Estados Unidos. Assim como aqui no Brasil, as medidas relacionadas aos presídios, mais austeras, ou mesmo a questão da tentativa de suspensão da lei de acesso à informação, que pelo menos o Supremo conseguiu impedir os efeitos por liminar, mas parece que hoje vai se julgar essa questão da medida provisória dos efeitos da lei de acesso à informação. Então, são tentativas de tensionamento de atos autoritários, violentos, restritivos, de repressão dentro da democracia, que são atos de exceção. É diferente de medidas de contenção da liberdade, porque se a tua liberdade pode contagiar o seu vizinho, a sua comunidade, o seu país e o seu planeta, nesse caso, né? Não sei se esse é o caminho de raciocínio. Não. Perfeito, mas eu quero aprofundar, porque esse é um tema que eu acho que é absolutamente central e delicado. Nesse momento, as cidades nos Estados Unidos sob toque de recolher. Nós vimos no Rio de Janeiro a prisão da ex-mulher e da filha de um deputado federal, Luiz Lima, bolsonarista, eleitor do Witzel, que foi às redes sociais, chamou o Witzel de tudo quanto é nome. O denunciou por autoritarismo, arbitrariedade, falou até palavrão, porque a ex-mulher e a filha estavam na praia. Ele disse que estavam no mar. Não explicou como é que faz para chegar no mar sem pisar na praia. Mas, enfim, temos a discussão do controle dos celulares para avaliar aglomerações. Isto tudo é como já foi dito. Tem um lado que é da proteção de todos e tem um lado que pode permitir gestos ditatoriais. Como se dá esse equilíbrio? Como se faz esse controle? Olha, eu tenho achado apaixonante esse debate, tá? Inclusive, para citar o Agaf, o arroubos desse ministro das Relações Exteriores nosso, falando mal do Zizek hoje, né? Dizendo que esse inspirador do comunismo, esse livro do Zizek, que na Itália está sendo divulgado com o nome de Vírus. Eu tenho a impressão que a versão que eu tenho do dia 14 de abril chama-se Pandemia, é o mesmo livro. Eu tenho ele traduzido em espanhol, não está traduzido em português, são 70 páginas, é um livreto em que ele estabelece, entre outras coisas, um debate com um filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han, e esse filósofo, ele está falando, segundo o Zizek, ele teria uma visão pós-Foucaultiana, ele está dizendo que o Estado, tal qual a China, é um aparato, né, de controle exacerbado, que vai controlar os dados, só para entrar na tua questão. Quer dizer, a capacidade agora e o controle do Estado, dos Big Data, e vai aquela ideia de que o Estado sempre é repressivo, ele vai reprimir, ele vai provocar castigo, a vigilância é castigo, a vigilância é um mundo lá de Hayek, né? É a servidão voluntária, né? É aquela questão de realmente se contrapor. O ministro das Relações Exteriores brasileiro pegou essa linha, né? Dizendo que o que vem da China é totalitarismo e é segurança.
esse debate, essa polêmica é simplória. Nós temos que ter, sim, o controle de dados para poder garantir que as pessoas possam se sentir mais seguras. A questão de informar a sua situação de saúde passa a ser também uma situação de saúde pública coletiva quando você está frente a uma pandemia. Eu não vejo problemas aí na questão da liberdade digamos, as liberdade, nesse caso, individual, frente a uma questão de liberdade ou saúde coletiva. Isso é uma falsa polêmica. Mas aí é saber qual é o termômetro entre uma legalidade de exceção ou exceções dentro da legalidade e garantindo, de modo generalizado, os direitos e garantias fundamentais, quer dizer, sem virar um totalitarismo, sem se transformar, né, numa ditadura e um fechamento total, como garantir que as pessoas possam ter liberdade e compreender que a sua liberdade significa não sair de casa. É um ato também vamos dizer, compreendido num sentido amplo e liberal de liberdade, de que a tua termina quando começa a do vizinho. E aí é mais fácil. Eu acho que essa divisão, que tem sido falado muito pelo Pedro Serrano, gosto de citá-lo porque ele clareou as ideias pedagogicamente, a gente tem usado muito. Diferencia, a gente consegue olhar para isso e ver. Agora, a população, como você mencionou, fazendo escrachos na rua, isso já é fruto desse flerte que nós temos pelas autoridades públicas com a raiva, com o ódio, com a insegurança, com esses sentimentos de pânico, de medo, de desespero que necessariamente conduz facilmente a um sentimento e a uma conduta antidemocrática. Então, isso está dentro das pessoas. O antidemocrático não está na fala do Bolsonaro, do Mourão, eventualmente, se ele falar alguma coisa, ou então do ministro Ernesto Araújo. Está também no gola da esquina, está na conduta do cidadão que anda na rua. Esse fascismo a gente vai gestando, vai cuidando dentro, no ódio, né? Intolerância, etc. Isso vai acontecendo dentro das pessoas. Então, eu vou um pouco mais longe, me excluindo numa área que não é exatamente uma área do meu conhecimento, mas eu prefiro sempre a essa ideia de que a liberdade de um termina onde começa a do outro, pensar em liberdades que se interpenetram, liberdades que possam conviver. Mas, evidentemente, num momento de pandemia, a convivência dessas liberdades não pode pôr uma liberdade em risco. Aí a gente vê cenas como a gente tem visto de carreatas que param em frente a hospitais para fazer buzinaços. A gente vê na Avenida Paulista bolsomínios carregando caixões, festejando a morte. Né? A gente vê o cume, o auge da necropolítica estabelecida. Exatamente. Não é isso? E aí é que eu fico perplexo e lhe pergunto, alguma vez passou pela sua cabeça poder assistir a cenas como essas? Você pontuou, não, nunca imaginei, e principalmente em curto espaço de tempo, tanta regressão ética, tanta regressão humana, né? Isso é completamente desumano, já nos faltam adjetivos para mencionar esse barbarismo desse comportamento desses animais que vão na frente dos hospitais criar esse problema enquanto as pessoas estão morrendo. E as consequências serão sentidas, infelizmente. Hoje eu escutei aquela entrevista do Drauzio Varela, que é um médico respeitadíssimo, que tem uma honestidade, inclusive, para admitir quando se equivocou, que é maravilhosa no Drauzio. Então, essa entrevista que ele concedeu recentemente à BBC deve ser vista por todos. E ele fala, nós estamos a ponto da tragédia no Brasil, né? Ele fala na calamidade que está a ponto de chegar, principalmente nas comunidades carentes, etc. Ele fala muito disso, né? Nós não imaginávamos. Agora, você pontuou muito bem essa palavra, que é a palavra da moda, não só pela vamos dizer, pela etimologia e pelo que suscita, mas principalmente porque é isso que está acontecendo mesmo, que é a necropolítica. No Brasil, aparentemente, a divisão não é entre direitos coletivos e direitos individuais. É entre vida e morte, é entre escolher quem vive, quem morre, escolher se uma sociedade pode levar, vamos dizer, ao caos e à morte. É a necropolítica mesmo. E sabendo que os que vão morrer são os que
efetivamente, escalonadamente, têm menos acesso à saúde, a gente não está vendo ainda essa divisão clara entre os que têm mais dinheiro ou menos dinheiro na questão dos hospitais, até porque as informações que chegam são pouquíssimas e a imprensa duvida das informações. O governador, né, de Manaus, me parece, que estava chorando na televisão, né? Prefeito de Manaus. O prefeito de Manaus, desculpa, que estava chorando na televisão. E aí, nas mídias bolsonaristas, as pessoas não acreditam, acham que o vídeo é falso e que as palavras do prefeito são falsas. Então, aí fica difícil, né? Porque o negacionismo, né? E a assunção do resultado morte, quando o presidente fala 70% da população vai ser contaminada, é assim mesmo, vamos tocar para frente porque nós temos que trabalhar. A partir dessa fala dele, uma fala que assume a morte como um processo, dentro do processo político. Né? Isso é muito grave, inadmissível. Né? É isso que tem assustado, inclusive, a direita de cálculo político, que tem feito essas uniões de ocasião, né? E que tem feito essas falas que são pouco corajosas. Eu brinco até, eu vi o presidente da OAB, nós ficamos provocando, no melhor dos sentidos, porque ele tem feito uma gestão fantástica, o Felipe Santa Cruz, principalmente comparada à última gestão da OAB. Mas espera aí, vamos lá. Se é para se mover, vamos nos mover definitivamente. Vamos em frente, com coragem, porque é inaceitável o que esse presidente faz. É inaceitável para valer, não é aquela coisa assim... ele usou a expressão cruzou o Rubicão. Né? Depois de cruzar o Rubicão, César ocupou a cidade de Roma e acabou, não teve... Então, quem cruzou o Rubicão? Ele cruzou o Rubicão. Então, quer dizer que ele vai ganhar a guerra? Não, então nós temos que nos mobilizar para evitar que César invada a cidade. Então, assim, vamos frente, não tem mais que... Não podem ser falas, declarações ou manifestos. Os manifestos são importantes, são muito importantes, que posicionem muitas vezes entidades não têm outra coisa a fazer a não ser fazer manifesto, porque é o que nós temos como estratégia agora. Agora, algumas entidades podem fazer mais do que outras, né? E aí nós temos que cobrar efetivamente uma reação forte e corajosa nesse momento. Porque em última análise a gente fica perguntando quantos Rubicões existem, né? Porque cruzou uma vez, vai cruzar a segunda. Né? Isso... Voltou, é um riozinho. Não é o Chico Buarque driblando os zagueiros para fazer o gol. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Voltamos com o Entrevistas, conversando hoje com a doutora Carol Proner. Ela na casa dela, eu na minha casa, por Skype, como deve ser feito, porque a ordem é ficar em casa. A pergunta agora, doutora Carol, vem da Ivone Silva, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Olá, Carol. Nós percebemos aí nos últimos anos o judiciário sendo midiático, né? O judiciário controlando, interferindo no executivo e no legislativo, tanto que nós vimos um golpe acontecer com a nossa presidenta Dilma, também vimos aí a prisão do presidente Lula, e vimos um judiciário transmitindo aí, né, o Supremo, né, transmitindo sempre as suas audiências, seja as prisões, virou uma coisa muito midiática. Na sua opinião, como que deveria ser feita uma reforma judiciária? Como que ela deveria ser feita para que nós pudéssemos ter transparência realmente no judiciário e, mais que isso, nós voltarmos a termos confiança no nosso judiciário, confiança essa que foi tão perdida com a Operação Lava Jato? Então, a Ivone, Sindicato dos Bancários, quer dizer, o sindicalismo tem absoluta compreensão do papel da Lava Jato nesse processo, antes e durante e agora, né? E terá no futuro.
O Sérgio Moro anda muito silencioso, né? Onde está o Sérgio Moro, né? A gente não sabe muito bem, né? Pode imaginar, está sendo preparado, né? A gente imagina que esse é um personagem que ainda vai nos atormentar há muito tempo, né? Vai nos atormentar. Agora, a questão, eu gostaria, veja, quando falam do impeachment do Bolsonaro, deveria ser impeachment, não deveria, os partidos não entram os partidos de esquerda não entram em consenso, e ao mesmo tempo muitas vezes estão a reboque dessa decisão, que não é uma decisão da esquerda, é uma decisão talvez da direita. A direita prefere mantê-lo com poderes recortados, mas como é que fica isso? Se nós tivéssemos um processo de impeachment, se ele fosse possível, e fosse possível no sentido de derrubá-lo por impeachment, porque crimes de responsabilidade são muitos, é bem diferente do que aconteceu com Dilma. É isso que nós teríamos, a antítese de um processo de julgamento político. Muitos crimes do ponto de vista jurídico e uma dificuldade de saber se haveria a maioria parlamentar, porque o jogo vem sendo jogado há muito tempo. Esse é o risco do processo de impeachment para uma construção pós-coronavírus ou para uma construção de reconquista da democracia, dado que nós estamos tutelados, restringidos, etc. Então, nós estamos vivendo uma dificuldade muito grande que decorre daquele processo. Não dá para separar os 2 últimos anos com o que a gente está vivendo agora, os 4 últimos anos. Temer, né, todo o processo do Bolsonaro, e mesmo o último ano de impeachment, com o que a gente está vivendo atualmente. Não tem como separar isso. E seria muito interessante poder revisitar esse processo, que alguns chamam de narrativas em disputa em 2016. Não eram narrativas em disputa. Era o que aconteceu, o efetivo rompimento democrático, um golpe contra uma situação de tentativa, de narrativa, de um combate à corrupção, que agora, mais do que nunca, como você mencionou, demonstrado que o interesse dele de combate à corrupção é desmoralizante, contra a família do Bolsonaro, contra os crimes cometidos pela família, contra os aliados e correligionados. Quer dizer, não temos esse argumento mais. O Supremo, falando do Judiciário, não julga o processo e poderia anular todos os processos contra o ex-presidente Lula e vários outros da Lava Jato que foram julgados com viés político. Não julga a imparcialidade do ex-juiz ministro Sérgio Moro. Não julga por pressão política, não julga nós sabemos por quê. Então, agora prometem que quando voltar à pauta, vão colocar em pauta esse processo também. Vamos ver, porque aí nós temos um acerto de contas. Quando se fala de judiciário, nós temos que saber se a volta à democracia diante dos abusos, dos roubos, de volta da ditadura, esse pacto vai passar pelo acerto de contas do que o país vem sofrendo ou não. Essa é a grande questão da esquerda também. Se a gente vai discutir isso dentro da esquerda ou não. Isso já é difícil dentro da esquerda, ainda mais numa coalizão aí em que a esquerda vem a reboque. Esse é um problema sério. E do ponto de vista jurídico, para nós é muito tranquilo. Nós temos que discutir que esse processo de combate à corrupção foi uma grande farsa e que destruiu as nossas instituições, que levou ao desmantelamento da Petrobras, que é fraudulento porque setores do Poder Judiciário foram criminosos contra o país. Nós vamos ter que discutir isso um dia. Não é o momento ainda, mas não vai passar incólume na nossa história. Né? Então, doutora Carol, isso não tem a ver com o processo que acabou mantendo impunes os crimes da ditadura? Quer dizer, não há uma ligação entre a impunidade daqueles que cometeram crimes pós-64 para os dias de hoje, quer dizer, a sensação deste poder de que, em última análise, não vai acontecer nada com eles? Nós discutimos na UFRJ, na minha universidade, lá no meu centro de pós-graduação em Direito, no final dos anos 2014, o projeto foi 2014 e 2015, ainda era governo Dilma, mas já se encaminhando para os problemas aí que resultaram no impeachment. Nós discutimos um projeto que era justiça autoritária. No começo do grupo, havia alguém que disse, vamos pôr um ponto de interrogação para dizer, será que a justiça era autoritária na ditadura? Falei, não, tira um ponto de interrogação, que
dessa dúvida não paira nada, né? Não só a justiça militar, obviamente, por justiça de exceção, mas a justiça civil que promoveu a falência da Panair, entre outras coisas. Nós tínhamos clareza de que vinha já um processo e que o judiciário se perpetuou. Quer dizer, ele não sofreu a justiça de transição. Nós não conseguimos revisar a estrutura hierárquica dos desembargadores, das famílias do judiciário, que passaram tranquilas pelo processo de redemocratização, deixando ali o entulho autoritário no seu comportamento. Inclusive no Supremo Tribunal Federal, com inúmeros casos de comportamento autoritário durante a ditadura e que perpetuou agora, atualmente, nas famílias, né, judiciárias e tudo isso. É um problema, porque quando nós temos um poder executivo, do jeito que está, correndo o risco de se transformar numa ditadura aberta, poder executivo, poder legislativo enfraquecido do ponto de vista democrático, com as efetivas maiorias democráticas tendo que fazer acordos de coalizão neoliberal o tempo todo. O que nos sobra, de certa forma, como garantia, é esse poder que, como o Wagner mencionou antes, não conta com acesso democratizado popular. O poder judiciário é um poder elitista. Em que medida, doutora Carol, em que medida a política de cotas, o Enem, significaram exatamente para esta elite a ameaça de novos tempos, quando esta gente que entrou nas faculdades por meio desses instrumentos poderia modificar essa situação? Termos ministros do STF vindos daí, por exemplo. Você lembra, Juca, quando começaram a discutir no direito, o chamado direito latino-americano, constitucionalismo latino-americano, o constitucionalismo emancipatório da América Latina e as novas constituições do Equador e do Evo Morales, da Bolívia, que são pós-constituições liberais, pós-88. Nessa época também, até certo ponto, se discutia se no Brasil nós já estávamos maduros, se havia maioria democrática e progressista para poder avançar numa nova Constituição no Brasil também. E na época julgou-se que não, né, e não se avançou nesse caminho. Mas as novas democracias resultaram numa saída brutal do Evo Morales, da Bolívia, no fim das contas, quer dizer, combatendo esse novo constitucionalismo bolivariano, que provavelmente eles vão querer desfigurar o mais breve possível, né, e o tempo do Covid-19 ajuda vamos dizer, o avanço do desmonte do Estado boliviano. E no Equador, recentemente, você deve ter visto a sentença contra Rafael Correa, que é uma verdadeira, né, enfim, exemplarmente brutal de um lawfare da pior qualidade. 25 anos sem direitos políticos é proscrição, num processo cuja denúncia não tem nada a ver mais com o processo de investigação, um desgarramento total de qualquer, vamos dizer, princípio garantista total. E isso também aconteceu agora nessa permissividade que os tempos de Covid-19 garantem, né? Esse autoritarismo judiciário, de um judiciário que se politizou completamente. A gente foi até o Papa denunciar isso, né? Eu me lembro quando a gente chegou lá com 2 volumes de 500 páginas e uma capa vermelha dizendo lawfare na América Latina. O Papa não quis tocar no livro, ele olhou e falou: "Isso é muito perigoso". Ele falou isso para nós, a gente riu. Havia um advogado argentino comigo, 2 advogados argentinos, uma italiana, o Chico também estava junto. A gente entregou os livros na frente deles, 2 volumes, e eu fiz questão de imprimir uma capa vermelha e estava escrito lawfare na América Latina, com textos da aeronáutica dos Estados Unidos, textos abertos, inclusive muitos deles, mostrando como a estratégia de lawfare é uma estratégia militar, e uma estratégia realmente de auxílio militar. Mais importante do que estrategista militar é um bom advogado internacionalista. E aí a gente entregou para ele esse papel e ele olhava e dizia: "Muito perigoso esse material", levou 3 cópias. Foi muito divertido. Doutora Carol Proner, eu lhe agradeço muitíssimo por essa conversa e eu quero fazer aqui a inversão de uma máxima machista. A máxima machista diz o seguinte,
que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Eu, como feminista militante, direi: atrás de uma grande mulher, às vezes há um grande homem. É o caso da doutora Carol Proner. Dê um abraço no Chico pela TVT. Muitíssimo obrigado. Você sabe, quinta-feira que vem, 10 horas da noite, tem outro entrevistas no YouTube a qualquer hora. E você sabe também que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos.